nossa bandeira ao Senhor. Amém? Aleluias. As palmas. Em meio às dificuldades, às provas, nós temos que cantar. Aleluia. Louvado é teu nome. Amém, Senhor. É, Deus, tu és bom. Tu és maravilhoso, papai. Deus não rejeita a oração.
do Senhor, meus irmãos. Amém? Bom estar na casa do Senhor. E estamos aqui para apresentar um louvor perfeito, agradável aos olhos do Senhor, para que o Senhor venha ouvir aquilo que nós temos de melhor. E eu creio que você já pôde nessa noite fazer isso. Amém? Nós vamos estar orando. Enquanto nós vamos orar, nós vamos fazer hoje igual a reunião de jovens. Eu pedia que todos os irmãos estivessem no primeiro e no segundo. Só no primeiro e no segundo, por favor. No terceiro está proibido. Primeiro e no segundo, vamos ficar aqui mais pertinho. Nós vamos colocar nosso púlpito aqui para baixo. Nós vamos ficar mais juntinho aqui, vai ser bênção. Então, por favor, primeira e segunda fileira aqui, ó. Aqui na frente tem muita vaga. Aqui na frente, aqui, primeira e segunda, irmãos. Não tem terceira. Terceira está proibido. Primeiro e segundo aqui na frente. Pastor não vai morder em ninguém, não vai bater em ninguém, só se pela palavra, amém? Aleluia. E ele passou perfume da bênção. Então, esteja aqui na frente, deixa eu ver. Nossa, tem muitos lugares aqui, né? Louvado o nome do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando. Enquanto nós oramos, nós pedimos que os irmãos venham. Vão chegando. Tem mais lugar aqui na frente. Terceira e quarta e quinta está proibida. Primeira e segunda, por favor. Amém. Quer receber a bênção de Deus? Seja obediente. Vem aqui. Aqui na frente tem bastante lugar aqui, ó. Eita glória. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito nesta noite. Durante esse dia foi um dia abençoado, um dia que o Senhor tem nos dado a tua bênção, nos dado alimento, ar para respirar, e nós somos gratos a ti, Senhor, por todas as bênçãos. Nós te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmã, Senhor, e nós queremos fazer o melhor para ti nessa noite, que o Senhor venha receber a nossa adoração, venha receber o nosso louvor, mas que o Senhor também venha nos trazer uma palavra que venha nos encorajar, nos animar, nos deixar em pé na tua presença. Pai, eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, pastor Edson Pereira, que está conosco aqui, juntamente com sua esposa, pastora Silvana, se coloque em pé. Alegria tê-los novamente aqui. Que Deus abençoe. Neste momento, com liberdade, nos trazendo a palavra. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Olha, vocês são muito obedientes, viu? Podem sentar. Sabe que as primeiras cadeiras da vida estão abertas, né? Tem muitas delas que estão vazias, esperando por aqueles que têm coragem de sair da zona de conforto e saltar nos lugares mais altos, né? A vida é assim, viu? A gente é desafiado e a gente vai crescendo, vai chegando, tomando os lugares que estão vazios, né? Amém? Quantos foram abençoados aqui hoje no louvor? Quem já chegou aqui, já orou, já está abençoado? Amém, gente? Sabe que adorar a Deus é uma questão de atitude, né? Nós precisamos ter uma atitude boa para adorar o Senhor. Sempre olhando para cima, né? Até tem umas manias, né, que o pessoal tem às vezes. Há uns anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, o pessoal começou a adorar os músicos. Vocês viram essa onda que passou aí? De costas para o povo, né? Lembra disso? Teve uma época que eu ouvi alguém dizer que a gente não devia olhar para cima, devia olhar para baixo. Irmão, né? Você adora e assim para baixo. É ruim demais adorar para baixo, né? A gente tem tudo para ver como que vai para cima. Deus eu não sei, eu sei, né? Deus não está de baixo, Ele está no alto, né? Deus, eu sei disso porque eu não gosto de lugar baixo. Acho que eu pareço muito com Deus. Eu gosto de morar em lugar alto, eu gosto de ter uma visão de lugar alto. Quando eu vou hospedar em algum hotel, eu falo, me dá o mais alto que você tiver. E de frente para o mar, né? Não, tá bom aqui. Hoje não é sobre isso, não. Não, hoje eu quero estar mais perto de vocês, é diferente, né? Então, lugares altos têm um preço. Lugares altos são mais caros. Às vezes no hotel, se você quer um lugar com uma vista mais privilegiada, o custo é um pouco maior. E na vida é a mesma coisa, né? Por isso é que Deus ele tem muito interesse no nosso crescimento. Deus quer que você cresça, amém? Para você alcançar o melhor de Deus. Eu gostaria de fazer uma coisa hoje que eu senti de fazer, não faço normalmente isso, mas eu queria continuar trabalhando o tema que nós falamos no domingo. Como eu estou aqui com vocês, nós não estamos com pressa, alguém está com pressa de ouvir coisa nova, né? Eu acho que nós precisamos digerir
o que nós estamos aprendendo? Mais do que buscar o novo, eu não tenho onde botar mais o novo se eu não estou digerindo o que eu já recebi. Para vocês entenderem melhor isso, especialistas dizem que... Brincadeira, vou fazer uma brincadeira com as mulheres, né? Na verdade não sou eu que digo. Os especialistas em moda, em comportamento humano, eles dizem que 80% do guarda-roupa de uma mulher, ela não usa. Ela só usa 20%. Eu não sei se isso é verdade. Vocês acham que é verdade? Né? As mulheres balançaram a cabeça ali. Mas é interessante que mulher nenhuma aguenta ver uma daquelas promoções de 75% de verdade, não é verdade? Eu não estou precisando, mas vou levar esse negócio aqui, né? Então, às vezes na igreja, na vida cristã, nós estamos buscando liquidações por aí para a gente acumular mais coisa no nosso closet, no nosso guarda-roupa. E na verdade o que Deus tem de interesse é que a gente desenvolva aquilo que nós recebemos. Às vezes nós exigimos do pastor, do pregador, né? O pastor de igreja, ele tem que estar dando sempre um sermão novo. Porque as pessoas, elas querem ouvir o novo. E não quer dizer que elas digeriram o velho. O velho que eu falo, o da semana passada, do mês passado. Então é importante que a gente venha receber a palavra e que nós possamos digerir essa palavra. Possamos fazer uma coisa que o exemplo não é muito saudável de se ouvir, mas é interessante. A gente tem que fazer o que a vaca faz. O que a vaca faz? Né? Mais ou menos assim? Monge. Mas a vaca não é isso, não. Essa parte é legal. Eu gosto, o mais legal que eu acho é a vaca ruminar. O que é ruminar? Tudo que ela alimenta, o gado no final do dia, ele traz para mastigar. Aí ele fica ali numa boa, pensando na vida, pensando nos planos, pensando no que aconteceu. Olha para você ver, mastigando. Pensando nas humilhações que passou no curral. Vai pensando, o gado está ali numa boa, a noite inteira para ruminar. E nós, às vezes, queridos, nós não ruminamos. É claro que tem uma palavra bonita para isso, né? A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus. Meditar, deixa a mensagem, a palavra encucar na nossa cabeça. Então eu quero ler, pelo menos eu quero trabalhar alguns pontos. E vou, obviamente, abordar outros, né? Mas vamos partir do princípio que nós começamos na semana passada. Mateus capítulo 14 ou 14. Queria que o pessoal abrisse aí. Ok. Eu senti de fazer isso principalmente por causa do primeiro versículo que nós vamos ler. O primeiro versículo que vamos ler, né? 14. Ok, quem abriu, lê pra gente aí, versículo 22. Ok, então eu vou trabalhar só com esse texto inicial aqui, a princípio. Eu gosto disso aqui, gente, porque para nós aprendermos alguma lição, algum princípio novo, nós precisamos de insistir conosco mesmo, ou alguém insistir conosco. Diz que a repetição é a mãe do aprendizado, e isso a faz o pai da ação. A única maneira de nós agirmos é se nós estivermos ouvindo e fazer coisas repetidamente para que nós possamos marcar aquele momento, marcar aquilo ou desenvolvermos bem naquilo. Uma coisa que Jesus fez aqui que eu acho extremamente interessante, e quando ele insiste com os discípulos para entrar no barco, você sabe o que está acontecendo? Ele está desafiando os discípulos a mudar de nível. Isso para mim é muito forte. Deus, ele não está satisfeito com o tamanho que você está, em nenhuma área. Por quê? Ele sabe que você é maior do que isso aí.
Amém? Quando você se olhar no espelho, você vai dizer sempre assim: Deus está feliz comigo, Deus está animado comigo, mas Ele não está satisfeito o tempo todo. Está dizendo assim: olha, agora está bom, esse aqui já pode vir para o céu. O desejo do coração de Deus é que a gente cumpra o nosso propósito aqui, amém? E que nós possamos crescer o máximo, né? Crescer a estatura do varão perfeito é ter Jesus como modelo, é ter Jesus como o nosso referencial. Crescer a estatura do varão perfeito é chegar a dizer assim: e se Jesus estivesse aqui no meu lugar, neste momento, o que ele faria? Amém, gente? Então é nós nos assimilarmos, nos igualarmos na nossa busca, né? Uma vez eu estava dando uma aula num seminário e um jovem, um aluno me perguntou assim: Pastor Edson, quando é que nós vamos saber que nós chegamos à estatura do varão perfeito? O que nós precisamos ser ou ter para sermos aqueles que alcançamos a estatura do varão perfeito? No meu entendimento, eu respondi para ele, eu acredito que nós nunca vamos ter certeza disso. Por quê? Porque a estatura do varão perfeito, ela é inatingível. Quando você achar que está chegando perto, estiver chegando perto, aí você vai para a glória. Amém? Porque você chegou perto demais. É que nem Enoque. Enoque andou tanto com Deus que um dia ele andou e foi embora. Foi com Deus. Amém, gente? É claro, você vai ficar com medo. Eu não vou andar muito com Deus não, senão depois Deus me leva aí, né? E ninguém me vê mais, né? Como não viu Enoque. Enoque era apaixonado, ele estava na intimidade, ele respirava Deus, ele vivia Deus, ele vivia o seu propósito. Porque o homem foi criado para adorar a Deus, o homem foi criado para a glória de Deus. Amém, gente? Deus, em João diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Interessante que verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o templo, mesmo a quarta-feira, hoje é quarta, né? Mesmo a quarta-feira que tem menos gente, menos pessoas, nossa adoração tem que ser lá em cima. Amém, queridos? Você tem que adorar como se tivesse casa cheia. Você tem que orar como se tivesse casa cheia. Você tem que fazer toda a estrutura de culto como se tivesse casa cheia. Por quê? Porque no passado, né, os levitas no tempo do templo, né, eles louvavam sem ninguém. Eles mudavam de turno. Era 24 horas de louvor e adoração. Não tinha ninguém, assim, naturalmente falando, assentado ou louvando, mas eles iam lá para adorar. Outro dia eu estava assistindo um canal, vocês devem conhecer, um canal de televisão americano. Como é que chama aquele canal lá, você lembra? Não, né? É um canal de oração 24 horas, o pessoal vai, as melhores bandas dos Estados Unidos passam por ali, passam por ali para orar e adorar. Eles vão ali, ficam horas adorando, sai aquela turma, entra outra, sai aquela turma, entra outra. Deus traz o mover, Deus traz a revelação. Muitos louvores que são cantados ao redor do mundo hoje começaram naquele lugar de oração. Então, queridos, Deus, Ele está buscando e nos encorajando, nos impulsionando. Deus está te chacoalhando para você ter atitude boa diante dEle. Amém? Por isso que Ele diz aqui, Jesus diz, entrem no barco. Eles não entendiam nada. Mas se eles estavam seguindo Jesus, eles tinham que confiar. Uma coisa interessante, quando nós seguimos alguém, é porque nós confiamos nesse alguém. Por isso que é complicado, às vezes, a gente vê a igreja tão dividida, né? A igreja tão pela metade. Eu vou ser sincero para vocês, eu sempre falei para a minha liderança, o dia que vocês não conseguirem mais caminhar comigo, o dia que vocês não conseguirem mais confiar em mim, o dia que alguma coisa foi feita que roubou a confiança de vocês, vocês chegaram até mim para falar, porque tem um problema da outra pessoa, que ela vai embora sem falar para o pastor o que aconteceu. E às vezes era um mal entendido, quando estão me entendendo? Ele achou que o pastor fez pouco caso dele, mas o cara está com a cabeça maluca de tanto correr para baixo, para cima, atender todo mundo. Um dia cumprimentou aqui, tudo bem, você? Oh, que bom rever vocês e tal. Mas o outro lá fala assim, não, ele não me cumprimentou. Cumprimentou minha mulher, mas não me cumprimentou. Vou embora da igreja, então vou falar para mais uns 30 ou 40 que o pastor faz acepção de pessoas. Olha a interpretação errada. Confiança faz parte da adoração. Só adora quem confia. Né? Eu falo, porque nós estamos falando de adoração, e andar com Deus é adoração e confiança, amém? Você viver com alguém
no relacionamento da irmandade e também no relacionamento de ministerial, tem que haver confiança, porque vocês vão orar juntos, vão adorar juntos, não é verdade? Você sabe o que eu aconselho para os casais? A gente pratica isso. Uma das coisas mais mágicas na vida de num casamento é os dois orarem juntos. Porque se o cabra é hipócrita, ele tem que ser muito hipócrita para perto da mulher ficar chorando perto de Deus e depois fazer coisa errada lá quando parar a oração. Quantos estão me entendendo? Então, se os dois estão juntos na oração, é lugar de abrir o coração, abrir a mente, abrir a vida. Você vai se fortalecendo. Agora, ali nós colocamos a nossa sinceridade, nós nos derramamos, nós nos abrimos diante de Deus. Amém, queridos? E no seio da igreja a mesma coisa. A igreja precisa ter comunhão, a igreja precisa ser uma. Porque nós temos uma missão. Amém, queridos? Por que Jesus colocou os 12 discípulos no mesmo barco? E eles eram todos diferentes. Cada um tinha uma visão diferente. Alguns fizeram um montinho no barco, dizendo assim: Jesus está maluco, porque o evento está acontecendo lá na praia. E ele colocou a gente no barco para ir para não sei na onde, no meio dessa tempestade. Quem entendeu o texto, eu não vou ler todo ele agora, mas sabe do que eu estou falando. Um momento de grande manifestação, de uma cruzada, um congresso, Jesus manda os discípulos entrar no barco. Agora, sabe o que Jesus visava com os discípulos? Ele queria separar os discípulos da multidão. Se você é um discípulo de Cristo, seja sensível. Deus quer separar você da multidão. Amém? Quando você estiver andando aí, quem tomou metrô 5, 6 horas da tarde? Quando a gente desce aquelas escadas assim bonitas que tem aqui, né? E aquelas formigas, aquele formigueiro de gente subindo e descendo. Sabe o que eu estou falando? É que quando você tem uma aliança com Deus, você não é uma multidão. Você não é um número na multidão. Você é um nome no meio da multidão. Amém, queridos? Você tem valor diferenciado, porque você tem a marca de Deus, a marca da promessa do Senhor na sua vida. Então Jesus, quando disse para eles entrar no barco, ele está dizendo assim: olha, se vocês ficarem aqui, vocês vão ver os milagres. Mas o milagre não vai fazer você me adorar mais ou menos. O milagre não vai amadurecer você. O milagre é bom para quem recebeu o milagre e para quem viu, para aumentar a fé. Mas o que faz vocês me servirem mais é quando vocês vencem os gigantes que estão dentro de vocês. Porque quando nós temos gigantes dentro de nós, eles ofuscam a visão que nós temos de Deus. Estão comigo aí, gente? Amém? E um dos maiores gigantes que Jesus estava trabalhando com os discípulos era sobre o medo. O medo. Eu perguntar aqui quem é que tem medo, alguns vão dizer que sim, outros que não. Mas às vezes nós temos medos, nós temos uma voz muito forte do passado ecoando na nossa mente. Talvez você não está agindo mais com medo, mas você está agarrado no seu passado. Ele está sempre puxando você. E Jesus, ele quer trabalhar na nossa vida para que nós possamos prosperar. Ele quer realizar um milagre, ele quer prosperar você em tudo que você colocar a sua mão. Amém? Ele quer prosperar você individualmente. Ele quer prosperar você a nível de família. Ele quer prosperar você a nível de ministério. Amém, gente? Que coisa interessante, né? Eu não sei o motivo pelo qual você veio aqui para a Inglaterra. Mas glória a Deus, eu também não preciso saber. Eu tenho uma certeza. Você está aqui hoje à noite. E se você está aqui hoje à noite, Deus tem um plano na sua vida. Amém, queridos? Você pode ter vindo por outro motivo, mas a palavra de ordem que Deus para a sua vida hoje é: floresça aonde você está plantado. Enquanto você estiver plantado aqui, floresça, cresça, influencie pessoas, cause impacto na vida de pessoas. Amém? Pergunte sempre: o que eu posso fazer para ajudar a obra de Deus daí para frente?
Amém, queridos? Uma pessoa atuante é uma pessoa que está debaixo da graça de Deus. Uma pessoa atuante, ela está com óleo sendo derramado e renovado sobre a vida dela o tempo todo. Uma pessoa atuante é aquela pessoa que participa, que coparticipa, que integra, que suporta, que coopera. Aquela pessoa que está assim forte mesmo no reino de Deus. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai alcançar o topo. O que é o topo, pastor? O topo é o propósito pelo qual você nasceu. E isso agrada a Deus. O que não agrada o coração de Deus é quando nós não sabemos para que nós nascemos. Isaías 26:3 diz assim que Deus fará permanecer em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque ele confia em Deus. Só consegue ter paz, mesmo no tempo da tempestade, mesmo nas lutas, mesmo no vale, quem sabe qual é o seu propósito. Se eu conheço o meu propósito, eu vou ficar firme. Amém? Pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e tem uma palavra para a minha vida que eu não serei atingido. Mas pastor, como é que nós não vamos ser atingidos? Olha para a nossa situação, eu estou sentado aqui, mas o senhor não tem ideia do que eu estou vivendo. Eu não tenho ideia do que você está vivendo. Eu falei hoje assim que essa estação que está lá fora, que é o inverno, não é a minha preferida. Eu gosto mais da primavera e do outono. É a minha preferência. Agora eu preciso ter entendimento. Esse inverno que está lá fora, está muito frio, mas ele vai passar. E quando ele passar, a primavera vai sorrir para a gente, com cores maravilhosas. E você vai dizer, sabe o quê? Valeu a pena não ter desistido. Eu estou vendo coisa que os meus olhos nunca imaginaram. A obra de Deus é assim. Amém? Vale a pena. Vale a pena eu dizer para mim mesmo assim, aguenta firme. Amém? Vale a pena você dizer para mim assim, olha, foi duro, você ouviu uma palavra dura do seu líder, de alguém que tem alguma influência sobre você, mas vale a pena, engole seco. Levanta a cabeça e vai em frente. Amém? Valeu a pena lutar pelo meu casamento, valeu a pena lutar pela minha fé, valeu a pena lutar pela união da família, valeu a pena lutar pelo meu ministério, vale a pena, que você vai ver a primavera brilhar para você. E primavera é sinal de alegria. Amém, queridos? Sabe uma coisa interessante que eu vejo nesses discípulos aqui? Jesus gera crise para os discípulos. Eu vou falar uma coisa do meu coração para vocês. Eu custei aceitar essa história de que Deus permite ou gera crise para a gente. Porque eu vou ser sincero, tem muito pouco tempo que eu comecei a aceitar isso. Porque eu sou pai. E eu não sou muito bom, não. Eu sou humano, sou homem. Nós não somos tão bons assim. Amém, gente? Mas nós não desejamos gerar nenhuma crise para os nossos filhos. Você quer proteger até demais. Você quer dizer para eles, olha, não faça isso. Eu já sei o que vai dar esse negócio. Desce daí. Não é assim mais ou menos? Eu já caí, já ralei. Olha para você ver, eu tenho ponto para todo lado do meu corpo. Já abri a perna num arame farpado, descendo, apanhando fruta e caiu com aquela coisa toda. Aí o menino sobe numa árvore, perto de uma cerca, o que eu quero fazer? Não desce dessa árvore. Às vezes o menino nunca sobe numa árvore, né? Então, o que eu entendi foi o seguinte, queridos. Deus, ele não é paternalista. Porque um pai que é paternalista, ele gera filho bastardo. O pai que só passa a mão na cabeça, ele vai gerar um filho bobo. Todos os meninos vão rir dele. E ele vai ficar frustrado na vida porque ele não vai ter personalidade. O Deus que nós servimos é um Deus que é pai, mas ele gera filhos para a vida. Amém, queridos? Para enfrentar a vida. Então eu entendi o seguinte, que quando nós falamos que Deus gera crise, ele não diz assim, olha, vem cá anjos, que agora ele vai entrar numa fria. Não é nada disso. Deus permite que a gente passe pelos sufocos, pelos apertos, pela nossa experiência, para a gente sair dela. Passa pela crise que às vezes são escolhas nossas, e Deus está olhando, ele está olhando. Já viu o pai quando a criança está aprendendo a andar? Ele fica ali, por perto. Ele não pega, mas ele está olhando. Se cair para cá, ele segura, mas ele está olhando. Lembram disso? Deus é a mesma coisa. Agora, sabe por que ele permite a crise às vezes? Para o nosso crescimento.
Isso é barra pesada. Porque quando a gente está no meio do negócio lá, como diz o mineiro, o trem está feio. Você não quer acreditar que Deus permitiu aquilo. A coisa está preta. Quantos estão me entendendo? Amém? E é isso que ele faz com os discípulos. Por quê? Porque ele ama os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos o que ele quer dizer para você hoje. Você não é um número no meio da multidão nessa região. Você não é um número de estatística. Você não é um número na estatística do Brasil, de brasileiros que estão fora. Você tem que ser conhecido como um nome. Amém? O que ele está fazendo lá na Inglaterra? Ah, não, como é que se chama? Wilson de Farias está fazendo uma mega obra missionária. Amém? O Marcos é um músico, um adorador. Deus traz palavra para ele, Deus traz revelação, Deus está dando músicas, ele está escrevendo músicas para músicos e cantores no mundo inteiro. Deus está dando inspiração para ele. Sabe o que Deus está te chamando? Para você ser fora de série. Amém, queridos? Para ser fora de série tem um preço. Michael Jackson dançava muito e cantava muito. Eu não posso negar isso, você pode gostar ou não, mas era um mito, né? 3 anos atrás ele ia entrar para a história como um cantor que cantou talvez para as maiores multidões. Morreu antes. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele teve um preço. Michael Jordan, Pelé, Neymar agora, eu conheci a história do Neymar quando ele foi para o Santos. Com 12 anos alguém falou para mim assim, pessoal de Santos que tem uns amigos, tem um menino aqui na vila que ganha 15 mil reais por mês, uma coisa assim, entre 10 e 15 mil reais por mês. Eu falei, 12 anos. Falei, 12 anos? Esse menino é o quê? É um menino, cara, joga bola pra caramba, esse tamanhozinho assim. Aí 5 anos depois, ou um pouco mais, ele está com 19 agora, o menino está ganhando agora esse ano 6 milhões de reais por mês. Alguém fala assim, eu vou jogar bola também, eu vou dar uns chutes também, vou dar uns dribles também, vou jogar bola para cima também, vai dar tudo certo. Quantos anos ele ficou trabalhando antes de aparecer? Quem está me entendendo? Às vezes nós queremos começar por onde outros estão terminando. Deus coloca você no barco da oportunidade para você crescer, para você confrontar seus medos, para você tirar de dentro de você mesmo aquela seiva do potencial que Deus colocou. Amém, queridos? Para Deus tirar de você o melhor de você. E o melhor de você tem que acontecer num lugar que é fora do meio. Por que ele levou os discípulos para o meio do mar da Galileia? E Pedro ainda desce do barco. Eu fico entendendo assim a cabeça de Pedro. Pedro deve ter pensado assim, eu sou tão ruim de ser tratado. Eu volto tanto atrás. Eu sou tão assim, sanguíneo. De repente, que esse é o melhor lugar para eu ser tratado e crescer. Confrontar meus medos no mar. Porque quando eu descer do barco não tem lugar nenhum para eu voltar. Quer dizer, não dá para voltar atrás. Ou eu confronto, ou eu confronto. Quantos estão me entendendo? Deus quer chamar você para confrontar. Para quê? Para que Ele realize o milagre dele na sua vida. Amém? Eu falei desses nomes aí, Michael Jordan, Michael Jackson, Bill Gates, Steve Jobs, morreu esse ano passado, né? Da Apple. Os caras começaram lá atrás, numa garagem, ninguém acreditava neles. Foram anos, 10 anos, só fazendo coisa que ninguém acreditava. Eu tenho um irmão que é expert da Microsoft em Minas. Ele é um dos... Chegou a ser, agora deve ser ainda, porque ele não para de crescer. Ele era o 5º homem mais requisitado na área de TI e software, do hardware de Minas. Com 20 e poucos anos. Sabe como é que esse menino começou? Ninguém acreditava nele na família, é meu irmão de criação. Ele comprava uns computador velho, mais um amigo, desmontava aquilo tudo, montava de novo. Naquela época não tinha muito computador na família, por ali. A gente, o Toninho agora tem um computador montado lá. Aí você chegava lá, eu queria tirar um negócio aí, uma cópia, deixa eu ver o negócio. Não, está tudo desmontado. Mas rapaz, tu monta esse negócio, desmonta, está fazendo o quê? Não, estou montando, desmontando mesmo. Quem está me entendendo? Ninguém acreditava. Minha mãe falava assim, esse menino não tira 1 centavo daquele negócio, que ele ainda alugou ainda uma garagem que devia ter uns 40 anos, estava fechada. Tudo mofado, não deu nem pintura nem nada. Lá dentro ele montava e desmontava os negócios junto com um amigo dele. Resultado dessa história, ele é especialista na área.
Eu não sabia disso. Um dia eu precisava botar um programa num computador, num laptop meu, que eu ia dar um curso, precisava de um PowerPoint, isso há alguns anos atrás. E alguém falou, pede ele para fazer para você. Eu peguei e liguei para ele, falei, você podia botar aqui um programa no meu computador para lá? Aí ele falou, não, vem aqui no meu trabalho que eu faço isso para você assim, sem problema. Aí quando eu estava no caminho, eu falei, será que esse menino não vai estragar meu computador, montando e desmontando aqueles negócios? Será que ele sabe mexer com esse troço mesmo? Eu não vou nada. Aí deu um negócio assim, eu falei, eu vou lá, vou ver o que ele está arrumando. Aí quando eu cheguei num determinado lugar, onde é que ele trabalhava, me deu o endereço, aí eu vi assim escrito lá o prédio, um prédio imenso, Faculdade de Tecnologia de Minas Gerais. Falei, pô, o cara arrumou um serviço de limpar esse negócio aqui, porque eu lembro dele, ele não limpou aquela lojinha lá não, mas aqui deve estar limpando, vamos ver o que ele está fazendo. Aí eu cheguei no porteiro, perguntei assim, o Antônio Higino Pereira, ele trabalha aqui, ele falou, ele trabalha em qual área? Eu falei assim, eu não sei, cara, ele falou que trabalha aqui. Você está falando do professor Higino? Ele chamou ele por um dos nomes dele, que é Higino, né, que é o nome do avô. Eu falei, é esse mesmo, não deve ter outro Higino em Belo Horizonte não, que é um nome todo estranho, né? É o nome do bisavô dele e tal. Aí eu peguei e falei, é esse mesmo. Aí ele falou, não, ele é o professor. Professor o quê, rapaz? Esse cara não é o mesmo então, não. Aí ele falou, não, pela descrição que você está dando é o mesmo. Fui na sala onde ele devia estar, no laboratório. E ele estava no laboratório mexendo com um monte de gente, professores ali. Eu falei, rapaz, o que você está fazendo? Você falou mentira. Ele falou, não falei não. O que você fez então? Não, eu fiz o vestibular para essa escola, passei. Mas não tinha um centavo para pagar. Aí o que ele fez? Ele foi lá passear na escola, não vou entrar mesmo, mas eu vou ver que eu queria ficar aqui. E ele vê uma placa escrita assim, preciso de professor de hardware. Ele fez o teste, passou. Aí os camaradas aplicaram outro teste nele, passou. Pediram o diploma dele, e ele falou, sentem aí que eu quero conversar com vocês. Eu não tenho diploma, é coisa nenhuma. Mas se vocês me derem o curso, eu dou o diploma para vocês. Deixa eu dar aula, e eu pago com a aula eu pago o curso, que era da escola, e com a aula vocês têm assim, depois que eu terminar eu dou o meu diploma. E ele fez isso, e ele estava fazendo exatamente isso naquela época que eu fui lá. Hoje ele se formou, ele é hoje o diretor de TI, de tecnologia, da Superintendência Geral da União do Estado de Minas Gerais. Ele é responsável pela tecnologia de 40 escritórios do Estado de Minas Gerais, advogados e corregedores. Por que eu estou contando essa história para vocês? Muitas vezes as pessoas olham para você e te desanimam, porque parece que o que você está fazendo não vai dar nada certo. Mas se você tem propósito, se você está na mão, na direção de Deus, pague o preço. Amém, queridos? No ministério é a mesma coisa. Deus tem um chamado para a sua vida, essa é a paixão que Deus colocou no seu coração. Se prepare, seja excelente, seja acima da média. Amém, queridos? Se você, por exemplo, tem um dom, tem gente na igreja que tem dom, mas dá dó, porque ela só tem o dom, ela não desenvolveu o dom. Uma coisa que Deus arrancou dos discípulos foi a preguiça. Porque quando eles entraram no barco, eles tiveram que trabalhar duro para não naufragar, porque veio uma tempestade naquele barco que até jogou o barco para outra cidade diferente. Vocês se lembram da história? Sabe, queridos, Deus quer que você esteja em movimento. Deus quer que você trabalhe com o que Ele colocou na sua mão. Deus quer que você desenvolva o que Ele colocou na sua mão. Amém? Por exemplo, não adianta só você orar. Você tem que se preparar. Não adianta só você ficar orando e jejuando. Tem que jejuar, tem que orar. Amém, queridos? Oração é combustível. Oração, ela faz toda a diferença. Mas não basta você só orar. Tem gente na igreja que só está orando, não está agindo, né? Eu quero a bênção de Deus, mas cadê a ação? Senhor, misericórdia, Senhor, me abençoa, faz alguma coisa. Já viu aquela criança malandra que chega na escola e fala assim: olha, professor, esse ano eu quero jogar muito futebol. Se o senhor me der boas notas esse ano, eu prometo que no ano que vem eu vou estudar bastante. Me dê boas notas esse ano. E o professor vai falar com ele o quê? Aqui não, seu malandrinho, né? Tem muita gente que sabe o que está querendo? Está querendo viver a mesma vida que está todo mundo vivendo, sem pagar o preço, e ter a bênção de Deus, as boas notas. E tem muita gente até fugindo dos testes, né? Você já viu? Vocês já fizeram algum curso aqui na igreja? O pastor Jorge já deu algum curso para vocês que tem que fazer prova, essa coisa toda? Hein?
Já, né? Você já viu quando ele fala assim, olha, semana que vem tem prova. 20% da turma não vem. E justifica legalmente, né? Olha, tivemos muito trabalho no dia de hoje. O metrô, o trem, o pneu do metrô furou, né? E eu não consegui chegar, alguma coisa aconteceu. Então sempre vão ter, a justificativa tem mesmo. Porque as pessoas não gostam de ser testadas. A gente gosta, sabe do quê? Deixa a gente numa boa. Deixa a gente folgar, tranquilo. Só que quem fica tranquilo, numa boa, livre, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Tem muita gente na igreja querendo liberdade, mais liberdade. Deixa eu dizer uma coisa, liberdade sem direção não leva você a lugar nenhum. Tira o volante do carro, põe no banco de trás ou no porta-malas, aí você vai ficar só aquele ferrinho lá, e aí pega aquele GPS e fala para o GPS assim, fala para esse carro aonde ele tem que levar a gente. Aí você pode acelerar. E vai para onde? O carro está livre, vai a lugar nenhum. Carro sem volante, ele não te leva a lugar nenhum. Pode ter motor, pode ter tudo. Nós precisamos de direção. Amém, queridos? Nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos ter coragem de dizer assim, Deus, eu não estou entendendo não, mas eu vou entrar no barco da oportunidade. Amém? Senhor, em vez do Senhor me responder, em vez do Senhor me dar a resposta, a solução, o Senhor está me colocando numa situação que eu não estou entendendo nada mesmo. Você sabe por quê, queridos? Na matemática de Deus, o cenário de crise é o mesmo cenário de milagre. Amém? Isso é outra coisa difícil da gente entender, né? Mas aonde tem crise, é um cenário apropriado para ter milagre. Se não tem, se está tudo livre, está todo mundo lá, vão ter. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, sai a hora que quer, canta a hora que quer, prega a hora que quer, faz o que quer. Não é verdade? Liberdade total. Tira o leme do navio que você vai ver se ele cruza os mares. Ele não sai do lugar. Nós precisamos de direção. Jesus dá uma direção para os discípulos. Entrem no barco. Alguns falaram, esse barco é uma fria. Esse é um barco furado. Isso é uma canoa furada. Mas um ou outro ali disse o quê? Esse é o barco da oportunidade. Eu não estou entendendo não, mas eu vou entrar nele. Se Deus te mandou entrar no barco, entra. Se Deus te mandar descer, não fique querendo ficar no barco, pirracento, né? O Senhor mandou entrar, agora o Senhor está mandando sair. Eu não entendi nada na hora que o Senhor mandou entrar, e agora o Senhor está mandando sair no meio do mar. Quem está entendendo aí o que eu estou querendo dizer? Tem hora que Deus te manda descer no lugar que você fala, aqui não está seguro, Senhor. Aqui não é a margem ainda. Mas o que Jesus disse para Pedro? Venha, Pedro, ao meu encontro. Pode andar sobre as águas do mar. Pedro andou sim ou não, gente? Ele andou. Mas a dúvida, quando a dúvida bateu, ele reparou o vento. Quando a dúvida bateu no seu coração, firme os seus olhos em Deus. Fala, Deus, ela está querendo me distrair. Ela está querendo tirar o meu foco. Ela está querendo tirar a minha visão de Ti. Vai atender para mim, porque eu vou manter os meus olhos no Senhor. Quantos estão me entendendo? Amém? Amém, queridos? Então Pedro, ele distraiu e ele afundou por causa disso. Um cenário de crise é um cenário de milagres. Lembram daquela situação da pesca maravilhosa lá em João capítulo 21, né? A partir do versículo 3? O que aconteceu com os discípulos? Eles estavam frustrados. Eles estavam decepcionados. Porque Jesus tinha morrido. Só que Jesus tinha falado que ele precisava morrer. Jesus falou para eles que um grão, uma semente, um grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele não vai reproduzir, ele não vai germinar. E que o Filho do Homem teria que cair na terra como um grão de trigo, morrer para que pudesse ressuscitar. E eles não entenderam isso, sabe por quê? A visão deles estava mais no natural do que no sobrenatural. E aí o que acontece? Eles vão pescar, a noite inteira não pegaram nada, era um cenário de caos. Aquele cenário que você procura emprego e não acha. O dinheiro que você esperava não veio. As contas estão aí para pagar. Os caras estavam todos desempregados. Vão pescar, não sabem nem pescar mais, porque passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas aquele era um cenário de milagres.
Porque de manhã, quando Jesus os viu exaustos, ele já estava na praia lá com aquele lanchinho maravilhoso. Amém, gente? Já tinha feito um churrasquinho de manhã. Você fala, mas será que isso é normal? Porque peixe de manhã, quem come peixe de manhã? Nós comemos o pão francês. Amém ou não? Mas eu estive no Egito uma vez, e chegamos por volta de 3:30 da manhã, 3 horas da manhã. Fomos em Israel, mas entramos pelo Egito. E estávamos com muita fome. Aquelas viagens mais longas e tal. E nós, como um bom brasileiro, nós convencemos o gerente do hotel para deixar a gente tomar o café da manhã naquela hora, que estava tudo pronto já. Qual foi a nossa surpresa de madrugada? O café da manhã tinha tudo, mas tinha também peixe, peixe cru, peixe assado, peixe frito, cebola, em quase tudo tinha cebola. Olha o que diz a palavra de Deus, a nossa cultura é diferente. Quando os discípulos chegam na praia, eles já veem o peixinho lá, sendo assado. Amém, gente? A provisão estava lá, mas o coração deles estava vazio. E eles começam então agora, Jesus dá uma pergunta para eles: o que vocês pegaram hoje à noite? Ou essa noite? Eles disseram o quê? Pegamos nada. Foi um fracasso. Nós estamos sem resposta. Nós estamos batalhando aqui, Senhor, mas olha, tem muita concorrência. Tem muito pescador. Abriram aí os países do norte europeu, entraram e o serviço sumiu, as coisas ficaram mais difíceis, não estão pegando nada. O que Jesus fez com eles? Agora vocês estão falando comigo. Agora eu vou falar para vocês. Joguem a rede do outro lado do barco. Para que lado é esse, Senhor? Nós já jogamos para lá, já jogamos para cá. Já jogamos para lá, já jogamos para cá. Sobre a minha palavra, lancem a rede. Sabe o que nós precisamos, queridos? Da palavra de Deus. Amém? Para a gente ter certeza. Onde ninguém está pescando, você tem a bênção de Deus, esse é um cenário para você pescar. Estão comigo? Tem ninguém pescando. Alguém diz assim, olha, pode esquecer. Não precisa nem ir lá mais. Lá já não está dando nada mais. Não tem mais serviço, não tem mais trabalho, não tem provisão. Você tem palavra de Deus? Joga a rede. É isso que está falando aqui. Amém, queridos? Agora é claro, uma coisa que eu gosto sempre de falar, nós temos que ter pés no chão. Amém? Sempre. Mas a nossa visão tem que estar lá no alto. Tem que estar na lua. Se você está aqui com a cabeça para baixo, sem olhar para cima, para frente, você sempre vai ver o chão. Você sempre vai ver o fracasso, a falta de oportunidade. Mas escorregou aqui, levanta a cabeça. Lembra daquela musiquinha, uma musiquinha assim, não sei o que, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Já viram essa musiquinha? Eu acho que é muito tempo que eu diz assim, que tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Isso é o que o crente faz, o que o homem de Deus faz, o que a mulher de Deus faz. Você pode tropeçar aqui, mas você vai levantar. Você vai cantar de novo, porque no seu coração tem júbilo. Amém? Eu não tenho a resposta ainda, mas eu creio. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: não vivam pelo que vocês estão vendo. Vivam pelo que vocês creem. Não viva por vista. Viva pela fé. Agora, para eu viver pela fé, eu preciso desenhar o que eu creio. Amém, queridos? Eu preciso projetar o que eu creio. Quando eu projeto o que eu creio, que tem que ser maior do que as circunstâncias que estão à minha volta, pode a crise vir, e ela vai te levar no chão. Mas você vai dizer assim, eu sei para onde eu estou indo. Tem muita gente desistindo à minha volta, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Outro exemplo interessante é aquela viúva de Serepta. Quando Elias, ele vai até Serepta, e Deus manda ele lá, e Deus tem um senso de humor tremendo. Deus fala para Elias, você está com fome, está vindo do campo missionário, sem nada, vá a Serepta que uma mulher vai cuidar de você. Aí Deus fala para ele, aquela mulher, pode falar com ela para ela fazer comida para você. Aí ele falou, o que você vai fazer agora?
eu vim aqui, profeta, porque ele tinha vestes de profeta, jeito de profeta, e todo mundo sabia que ele era um profeta. Eu peguei uns gravetos, um pouquinho de lenha, vou preparar um bolo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer nessa terra. O que o profeta fala para ela? Não tem nada mais para comer aqui? Esse é um cenário de milagres. Vai lá e prepara primeiro para mim. Depois você prepara para você e para o seu filho. Se o pastor Joel fizer um negócio desse aqui, vai sair até na Rede Globo. Pastor explora viúva em Londres. Olha que manchete. Pastor toma comida de viúva e de filho órfão. Olha que manchete. Aí Deus fala, ele fala exatamente isso. Prepara primeiro para mim, depois para você. O que a mulher fez? Ela obedeceu. Um outro princípio de quem tem vitória, de uma pessoa vencedora, é quando ela ouve a palavra do profeta. Tem muita gente na igreja que só frequenta, mas não obedece à palavra do profeta. Amém, queridos? Se o profeta de vocês é esse, é o que Deus colocou para você. Esse assim, né? Porque ele estava ali, então, e que eu vejo ainda o pastor Joel ali, né? Ele tinha um compromisso, alguma coisa, ele me falou, teve que sair. Se Deus deu para ele a unção de ser o profeta, o líder dessa igreja, dessa comunidade, é a ele que você vai ouvir. Amém? A Bíblia diz que você ouve a palavra dos profetas e prosperarás. Você quer prosperidade? Ouça, entre no desafio. Amém? Abraça, vai junto. Se o profeta crescer, você vai crescer junto com ele. Se não crescer, se a obra não crescer, ninguém vai para frente. Vai ser um negócio murcho, né? Mas se todo mundo avançar na mesma direção, a bênção de Deus vem. Outro exemplo interessante, na multiplicação dos pães, né? É um momento de crise, várias horas ouvindo uma palavra, uma ministração, a tarde inteira os homens ali, 5.000 pessoas, os discípulos já começaram a ficar preocupados. Senhor, essa turma vai desmaiar de fome. Não está na hora da gente liberá-los para comer, para ir no lanche, né? Passar ali no McDonald's ou no Burger King e fazer um lanche. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Jesus não falou isso, mas estava óbvio. Ninguém vai fazer pão suficiente para alimentar uma multidão da hora para outra. Não tem jeito. Então não manda eles para lugar nenhum. A fome está aqui, o cenário de miséria está aqui. Alimente os homens, alimente essa multidão. Falou para os discípulos. E os discípulos não entenderam nada. Aí um deles falou assim: olha, Senhor, quero mostrar para o Senhor o seguinte. Nós estamos na tábua da beirada. Aqui está todo mundo seco, com fome e sem nada. O único que tem alguma coisa aqui, olha aqui, pegou a capanguinha do menino e tirou lá de dentro 5 pães e 2 peixinhos. Falou assim: isso aqui é a única coisa que todo mundo tem aqui. Só a mãe desse menino foi cuidadosa. Mandou a merendinha dele, deve ter falado assim: Joãozinho, vai lá nessa reunião, vai lá nesse congresso, nessa cruzada, tá aqui sua comida, aqui olha, é para você. 5 pãezinhos, você vai ficar o dia inteiro, fora o que não andou até chegar lá, e 2 peixes. O que aconteceu? Eles conhecem a história. O cenário mudou, porque um menino teve a atitude de dizer aqui: olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, de repente, pode alimentar essa multidão. Eu até fico pensando que ele deve ter dito isso. Por isso que o discípulo levou lá. O discípulo saiu gritando: quem tem alguma coisa? Não, o menino chegou e ofereceu. Quando ele ouviu a conversa, né, que Jesus falou: olha, alimenta a multidão, ele falou: olha, eu posso alimentar a multidão. Quantos estão me entendendo, queridos? Quando você tem visão, não importa o que tem na sua mão. Na sua mão tem o quê? Tem tudo o que é preciso para o milagre acontecer. O milagre está em suas mãos. Quantos podem dizer amém por isso? Então nós temos que valorizar aquilo que está na nossa mão, né? A viúva foi lá, preparou o lanche do profeta, e diz a Bíblia que a farinha na botija e o azeite nunca acabaram até que a fome fosse embora. Quer dizer, enquanto houve fome naquela região, ela teve farinha na panela e teve também o azeite. E eu não tenho dúvida nenhuma que aquela mulher se tornou uma distribuidora de farinha e de azeite trigo real. É mais ou menos por aí. Ela tinha que pagar as contas, ela tinha que pagar os impostos, ela tinha que pagar tudo.
ela se tornou uma distribuidora. O negócio dela era azeite. O pessoal ia na casa dela buscar azeite. Quando a fome passou, ela se ajustou de outra forma. Então parou o azeite, parou a farinha, por algum motivo. Mas a promessa de Deus foi firme na vida dela. Quantos podem dizer amém por isso? Nós precisamos ter coragem de descer do barco muitas vezes. Tem gente que entra num barco, está seguro, está confortável, mas ele não quer descer, mesmo que o barco seja pequenininho, ele está se sentindo confortável. Deixa eu dizer para você uma coisa, se o seu barco está aí mais ou menos, dá para navegar num lago, Deus quer botar você num rio, lá no Thames, Deus quer colocar você em águas mais profundas, amém, queridos? Deus quer botar você no mar para navegar em águas profundas, Deus quer te dar vitória, Deus quer abençoar a sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Eu quero orar com vocês, porque o que eu creio é que Deus está desafiando vocês para andar em águas mais profundas do que você está agora. Amém? Deus está desafiando você para entrar num nível de conquista diferente do que você tem conquistado até hoje. Eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Nós vamos orar. Para a gente ir daqui até na estação de trem, ou até na pracinha que tem aqui bem em frente, lá fora está frio. Se a gente pensar assim, eu preciso dar uma chegadinha lá fora, na pracinha. Eu vou para a estação. Se você sentar numa cadeira daquela ali e falar assim, com a sua mente, assim, olha, eu estou indo para a estação. Eu vou para a estação. Eu já estou quase chegando na estação. O que vai acontecer com o seu corpo? Irmão, sua mente vai até sem pagar o metrô. Mas o seu corpo não passa naquela roleta de jeito nenhum. Primeiro porque você não saiu daqui. Então, para nós mudarmos alguma coisa na nossa vida, nós temos que dar um primeiro passo. Nós temos que ter coragem de dizer para nós mesmos assim, eu quero mudar o jeito que eu estou fazendo as coisas. Amém, queridos? Eu quero mudar a maneira que eu estou crendo nas coisas. Eu quero crer de uma forma simples, mas de uma forma eficiente. Eu digo para vocês uma coisa aqui, tem 35 anos para 36 que eu sirvo a Deus. Em fevereiro agora eu faço 34 anos só de ministério, só como pregador, como pastor. E sabe, os anos estão passando, o que eu entendo de Deus, como é que é a minha relação com Deus? Eu relaxo cada vez mais e digo assim, Senhor, me leva. Amém? Tem até a música do Lulu Santos, não é crente, mas diz assim, me leva. Vocês sabem, né? Vocês também já conheceram, né? Eu digo mais ou menos por aí, me leva. Tem hora que eu não estou aguentando, mas me leva. Isso é graça de Deus, amém, queridos? Você tem que deixar Deus te levar. Porque se você quiser ir nos seus passos, da sua maneira, do seu jeito, da sua visão, tu vai entrar num cano furado, vai entrar pelo cano, né? Então seja fiel a Deus. Outro dia eu encontrei um rapaz em New Jersey, eu moro em New Jersey, e alguém me apresentou um dono de uma, aliás, um dos sócios de uma empresa, de uma revenda de carro, um dealer. E o dono que me apresentou, o seu sócio, apresentou e falou assim, olha, pastor Edson, esse aqui também é um pecador. Falei, poxa. Falei, mas por que ele é um pecador assim? Porque ele também é da igreja, mas ele está sempre desviando. Aí sabe o que o cara falou comigo, o pecador? Que nós somos também, mas o outro falou que ele era, eu acreditei. Aí ele falou assim, nossa, é mesmo, viu, pastor? Um prazer e tal. E eu vou falar com você uma coisa, toda vez que eu desvio do caminho de Deus, eu entro pelo cano. Olha só o cara falando com a própria boca dele. Aí ele falou mais assim, e tem outra coisa a mais. O outro falou, fala daquele outro negócio, dos 10%. Ele falou, é verdade, toda vez que eu retenho os 10%, eu não entro pelo cano só, eu levo a empresa inteira pelo cano. Eu estou precisando de voltar atrás agora. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que nós aprendemos na igreja. Se você anda com Deus, Deus vai dirigir sua vida, dirigir seus caminhos. Amém? Você está sendo fiel ao Senhor? Está ruim? Aí você tem legalidade. Quantos podem dizer amém por isso? Eu tenho legalidade para dizer, Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor, o Senhor precisa abrir as portas para mim, porque está escrito na tua palavra. Agora, se você retém o que Deus coloca na sua mão, por exemplo, na área de dízimo, de oferta, você não tem legalidade. Estão comigo?
Mas se você é fiel, o que vai acontecer? Tem promessa. Repreenderei o devorador por causa de vós, diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:11, não é verdade? Então, se tem promessa, apegue-se à promessa, porque a promessa vai te levar à vitória. Amém? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pense em Deus, coloque diante do Senhor o seu coração, sua vida, sua mente. Sabe, Deus, Ele nos trouxe aqui hoje à noite para nos fortalecer, nos encorajar também. Para que nós possamos entender que Deus tem mais para nós. E o mais de Deus, Ele vai acrescentar. E vai tirar você da linha da média. Deus te fez para ser acima da média. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.